Índices apontam que a vacinação infantil está em queda. Diante disso, temos também a discussão com relação ao retorno às escolas, às aulas, que preocupa pais, responsáveis e educadores. Para tratar desse assunto, a gente recebe agora o pediatra, infectologista, Dr. Renato Kifuri. Bom dia, doutor. Bom dia, Adriana. Prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. Prazer todo nosso, como sempre. Obrigada mais uma vez, viu? Bem-vindo. Doutor, preocupante essa notícia, né? Quais as principais vacinas infantis que fazem parte dessa baixa adesão? Qual é essa idade infantil que a gente está se referindo? E o que pode ter reduzido a procura pela imunização no país? Olha, Adriana, esse fenômeno de queda das coberturas vacinais já é um fenômeno que vem nos acompanhando nos últimos anos. Ele foi acentuado muito pela pandemia, mas ele já vem nos últimos anos, o Brasil vem registrando, não é só no Brasil, muitos países vêm registrando uma queda das coberturas vacinais. E são vários fatores aí que tentam explicar ou justificar essa queda das coberturas. Ao meu ver, talvez o principal fator que tem feito com que as pessoas busquem menos as vacinas é o próprio, contraditoriamente, é o próprio sucesso que as vacinas trazem. Fizeram desaparecer doenças que essa geração de pais agora não conhece. Nunca viram uma criança com paralisia infantil, com coqueluche, com difteria, nem sabe que doenças são essas, né? Então, perdem aquela percepção de risco. Hoje todos desejam uma vacina contra a Covid, quando temos surtos de sarampo, de febre amarela, a busca pela vacina é grande. Então, o que move muitas vezes as famílias e o cuidado da prevenção é a sua percepção de risco, sua sensação de risco iminente. Quando essa percepção desaparece, no caso das vacinas, em função do próprio êxito que essas vacinas tiveram, a busca para as vacinas tende a cair. Soma-se a isso fake news, soma-se a isso os postos que não funcionam mais em horários adequados para a família que trabalha, soma-se a isso atualmente as pandemias. Então, infelizmente, é um cenário que nos preocupa muito, porque a gente pode ver ressurgir doenças até então controladas. Pois é, doutor, e segundo a Organização Mundial da Saúde, esse não é um problema exclusivo também do Brasil. A pandemia também afetou a vacinação em 68 países, colocando em risco aí cerca de 80 milhões de bebês. Esse risco do retorno de doenças já erradicadas é muito mais sério do que muita gente pode imaginar, né? Uma pesquisa da revista Lancet mostra que alguns desses fatores que o senhor diz estão realmente queda do índice de confiança do brasileiro na imunização, quebra do fornecimento temporário em alguns estados de algumas vacinas, e que a nova geração, como o senhor disse, realmente não conhece o risco das doenças porque elas estão controladas. Além de preocupação com o novo coronavírus, de ir se vacinar e acabar se infectando, sair de casa devido à pandemia. Quais as consequências, doutor, para a gente tentar fazer uma conscientização aqui em quem nos acompanha mais uma vez, com relação à falta de certas vacinações? Quais as doenças mais graves que deveriam ser tão preocupantes quanto o novo coronavírus? Imagino que o sarampo esteja no meio delas. Sem dúvida, né? Você tem toda a razão, a pandemia trouxe nesse receio, né, de frequentar ambientes públicos, ainda mais ambientes de saúde, onde a população tem uma percepção de que pode não haver segurança nessa motivação, e adiou a vacinação. E neste momento, quando nós estamos falando de volta das crianças, especialmente às aulas, ao convívio, é um momento muito crucial de nós termos aí muitos indivíduos juntos, desprotegidos e criando condições para que alguns agentes infecciosos aí circulem novamente. Se nós estamos com medo aí da segunda onda da Covid, de outros casos a reaparecer, nós podemos ter segundas ondas, não da Covid, mas de sarampo, como você bem citou. O sarampo é a primeira que aparece, que desponta. Primeiro que ele não está controlado no mundo, e segundo que ele é altamente transmissível. Ele não precisa de muita coisa, né? As condições são facilmente favoráveis para que o sarampo circule. Porque ele transmite tão bem, ele é tão fácil de se transmitir, que quando nós encontramos, ou quando ele encontra na população poucos indivíduos suscetíveis, ele é capaz de fazer uma cadeia de transmissão, transmitindo de uma pessoa a outra. Além do sarampo, temos riscos com a reintrodução da difteria, uma doença que no passado trazia placas na garganta, insuficiência respiratória, mortalidade infantil relacionada a coqueluche, né? Também outra doença importante. A própria febre amarela, que nós não estamos controladas aqui no Brasil,
e até a poliomielite. A paralisia infantil, que hoje é restrita a 2 países no mundo, né? Especialmente o Paquistão e o Afeganistão, são os países que ainda têm poliomielite. Se nós mantivermos descuidado, né, ou não tivermos esse cuidado de manter nossas altas coberturas, com tantos voos circulando, nós corremos sim o risco de ter esse trágico desfecho que seria o retorno, depois de mais de 30 anos de casos de paralisia infantil, o que seria um desastre, o que seria lamentável para o nosso programa de imunização. Então fica o recado aí, né, Adriana? Eu acho que vacinas precisam, esse é o grande desafio, as vacinas precisam ser continuadas, precisam ser recomendadas, porque senão nós corremos o risco de todo esse sucesso vir abaixo. Poxa vida. E doutor, nesse ano, segundo pesquisas, mesmo com isolamento, já tivemos 7.000 casos de sarampo no país. E se as crianças estivessem indo à escola agora realmente, como a gente tem acompanhado as discussões, né? A criança, por exemplo, não vacinada, retorna às ruas em meio a um surto de sarampo. Já imaginou essa possibilidade? Ou até mesmo quando as aulas voltarem? Por isso também novas campanhas de vacinação estão sendo já programadas pelo Ministério da Saúde, uma agora já para outubro, e o público-alvo é justamente crianças e adolescentes até 15 anos, doutor. Perfeito. São várias as estratégias que devem ser pensadas na recuperação desse atraso vacinal. Primeiro, as famílias devem ser motivadas, né? Eu acho que um programa como o seu ajuda bastante, porque a gente orienta que as unidades de saúde estão preparadas para fazer um atendimento seguro, longe de casos de Covid, com equipamento de segurança, com distanciamento. Então não há nenhum risco de vacinar seu filho. Aliás, o risco de morte por sarampo, por coqueluche, por diarreia, por pneumonia, é muito maior na criança do que o risco da Covid. Isso precisa ficar claro, porque as pessoas têm medo de que seus filhos peguem Covid, elas têm que estar com medo, as famílias têm que ter medo de as crianças adoecerem dessas doenças que matam muito mais, que adoecem e trazem consequências muito mais sérias para as crianças do que a própria Covid, que felizmente nas crianças tem sido bastante, vamos dizer assim, benigna nesse aspecto de acometimento. Né? Então, a vacinação tem sido segura e é preciso que nós coloquemos em dia esse calendário. E a estratégia da grande campanha que a gente faz anualmente, que vai ser de multivacinação agora em outubro, visa também essa recuperação desse atraso. Mas não precisa esperar outubro, não precisa esperar a campanha. Vamos vacinando, vamos colocando em dia essas crianças que ficaram com atraso vacinal, porque a saúde vai estar sempre em primeiro lugar. E quem tem medo da Covid, olha, o recado fica aí. Tenha medo dessas doenças que não desapareceram, estão rondando por aí, esperando só a oportunidade de encontrar vários suscetíveis para que, por exemplo, nesse cenário de volta às aulas, ocorram surtos dessas doenças. E aí eu acho que é um dano muito maior que a própria Covid. Nossa, espero que a gente não tenha que acompanhar o surto de nenhuma dessas outras doenças para voltar a entender a gravidade delas, né, doutor? Tem uns dados, vou tentar passar rapidinho para o senhor acompanhar. Então, de 100% da população, né, de pessoas que se esperava vacinar, a BGG, por exemplo, uma dessas vacinas, cobriu apenas 57%. A poliomielite, 59% apenas, doutor. A tríplice viral D1 contra, a gente falava aí o sarampo, rubéola, cachumba, 64%. A hepatite B também, gravíssima, aos recém-nascidos, apenas 50% dos bebês, a metade foi vacinada. E a meta de vacinas que fica espera-se atingir a vacinação de 90% e 95% das crianças até 1 ano de vida no Brasil, esse índice agora entre janeiro e julho não passou dos 60%, doutor. E olha, a Prefeitura de São Paulo, pelo menos, já planeja reabrir as escolas em novembro, essa é a última informação, para provas de avaliação de alunos. Esses números que eles não eram bons, nós partimos de um patamar dessas coberturas médias de 80%, 85% ano de 2019, para a maioria dessas vacinas que você citou. Neste período, no primeiro semestre de 2020, as quedas foram importantes, para quase 50%, 60%, muitas delas. Então, a quantidade, nós temos que pensar, não nos 60% que estão vacinados, mas nos 40% que estão desprotegidos. E quando nós temos uma população muito grande de desprotegidos, é justamente o contrário do que a gente prega, né? Quando a gente fala, vamos vacinar todos, para aqueles que não possam eventualmente ser vacinados, que a vacina não funcione, eles se protegem daquela proteção indireta, do tal do rebanho. Aqui, se a gente acumula muitos desprotegidos, é justamente o contrário, você cria condições
para que o vírus circule do sarampo, da coqueluche, da diarreia, da pneumonia, da meningite, e hoje a gente tem um cenário muito propício para a reintrodução dessas vacinas. E na volta às aulas, que acontecendo em diferentes partes do país em diferentes momentos, esse retorno vai favorecer o contato entre as crianças, vai favorecer a transmissão de muitas dessas doenças, porque na Covid, no distanciamento que nós fizemos para a Covid, acabou deixando tudo muito tranquilo. Diminuíram as conjuntivites, diminuíram as diarreias, diminuíram as gripes, diminuiu a Covid, porque você distanciou as pessoas, você tirou as crianças das escolas, nós vivemos, vamos dizer, uma aparente tranquilidade. Mas esse retorno com essas crianças desprotegidas é um grande risco. Então, esses números precisam ser recuperados e é um esforço que deve ser de todos nós. A escola, um dos critérios que a gente vem batalhando muito é que a escola, na admissão, exige ali comprovação vacinal no ato da matrícula para ser mais uma maneira, não de evitar, não de punir a criança, não proibir de ir na escola, mas de orientar a vacinação correta e a colocação do calendário em dia. Necessário por prevenção, é claro, né? Muitas atitudes estão sendo pensadas nesse momento para proteger melhor, para que esse retorno às aulas seja feito de forma o mais responsável possível. O senhor falava agora há pouco que quem está em casa, não teve seu filho, sua criança vacinada, não precisa esperar o período de campanha em postos de saúde. Como faz, então, para tomar essa vacina? E primeiro essa pergunta, senão vou te passar muito material, doutor, para responder. Perdão. Não, Adriana, eu acho que essa é uma informação muito importante. Os postos estão preparados para atender as crianças com tranquilidade, sem risco, adultos também. Lembrar que nós estamos vivenciando uma campanha de sarampo para adultos até 30 anos de idade, ou menores de 30 anos, precisam colocar sua vacinação em dia. Esse é o momento oportuno e não precisa esperar a campanha. Vamos já estar com a caderneta atrasada. Quanto antes nós tirarmos esse atraso, melhor. Mais rapidamente essas crianças vão estar desprotegidas. E para aquelas que ficaram com muito atraso, não há necessidade de recomeçar o esquema. Tomei a primeira dose, agora não valeu, vou ter que começar tudo junto. Não, é dar sequência nos esquemas que já foram iniciados. Tá, e agora sim eu vou passar mais uma pergunta, falando um pouquinho, só para a gente encerrar, doutor, por favor, sei que seu tempo é precioso e agradeço a participação, sobre esse retorno às aulas, né? Só completa para a gente dizendo se essas vacinas são todas de graça ou se alguma delas tem custo. E aí, falando então sobre as aulas, qual é a grande questão, né? As crianças, o senhor falava agora há pouco, realmente têm menos chances de desenvolver casos graves de Covid, mas podem acabar transmitindo, sendo assintomáticas principalmente, para os seus responsáveis, cuidadores, grupos de risco, e também voltar a transitar, trazer um movimento maior para as cidades e colaborar para um novo pico de transmissão do novo coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, sem aulas também, as crianças podem apresentar problemas sociais, cognitivos. Aumentou, parece, o número de agressões a crianças dentro de casa. Muitas crianças dependem da merenda escolar para se alimentar. Será que vai ser possível achar um equilíbrio nesses dois lados da balança? Por exemplo, a cidade de São Paulo já está contratando mais 3.000 professores para substituir os maiores de 60 anos. E, na sua opinião, doutor, e a escola que tiver um caso de Covid, como proceder? Olha, Adriana, primeiro que essas vacinas são gratuitas, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, é um dos mais completos do mundo. Então, nós temos hoje, virtualmente, quase todas as vacinas disponíveis gratuitamente para a população no calendário. As vacinas fundamentais, pelo menos, estão lá disponíveis gratuitamente. Em relação à volta às aulas, realmente esse é um tema muito complexo. Talvez um dos grandes desafios da discussão atual é essa, né? Qualquer retorno na convivência pressupõe riscos, né? Então você vai à praia, você libera a praia, você está liberando risco, você libera a academia, você libera o supermercado, você libera o comércio, o shopping center, e a escola não é diferente, né? Você precisa voltar com critério, com distanciamento, com uso de máscara, com lavagem de mãos, com o que nós chamamos de alfabetização sanitária, ensinar as crianças a lavar a mão, para que esse risco ao retorno das aulas seja o menor possível, né? Nós estamos hoje, um preceito básico da volta às aulas é a redução sustentada do número de casos. São Paulo está nesse estágio, talvez tenha algum município do país ou do estado que não esteja ainda, mas esse é um pressuposto, que nós estejamos num momento da epidemia de tranquilidade, de baixa de número de casos, de hospitalização, de morte relacionada à Covid, para que se possa pensar nesse retorno. Esse retorno deve ser sempre dentro desses critérios que nós
estamos falando há tanto tempo. Distanciamento, máscara, ambientes arejados, turmas pequenas, misto, híbrido entre aulas digitais ou aulas via internet e aulas presenciais. Então, tudo isso precisa ser pensado. O que nós não podemos é deixar para amanhã. Né? As crianças estão tendo um enorme prejuízo. É brutal o prejuízo que as crianças ficarem 6 meses, 7 meses, 8 meses longe das escolas, por vários aspectos que você já citou. Então, se voltarmos em outubro, novembro, dezembro, qualquer semana, mês que nós tivermos de aula, vai ser um ganho muito importante, especialmente para a diminuição da evasão escolar. Quanto mais tempo a criança ficar fora da escola, menor a chance de recuperação, de inserção dela de novo dentro do modelo educacional. Nós estamos perdendo muito com isso, e eu acho que é sim momento de nós retornarmos com calma, com parcimônia, com diretrizes estabelecidas, com alfabetização sanitária, lavagem de mãos, educação, detecção dos casos nas escolas, testagem ampla e rápida para crianças que adoecerem e fazer o bloqueio desses surtos que vão acontecer eventualmente em escolas. Mas o risco hoje, ao meu ver, é muito maior da suspensão das aulas do que do retorno dela, um retorno consciente. Perfeito, muito bom sempre ouvir a opinião do senhor, viu, doutor? Legal, obrigada por trazer tantos esclarecimentos, tantas explicações para a gente, super importantes, por conversar com a gente sobre esses temas tão difíceis, porém necessários. Boa segunda-feira, boa semana para você, doutor, até uma próxima e espero que seja em breve, hein?